Localiza, você já ficou neutro e short a vida inteira, agora é a primeira vez que vocês estão long. Exatamente. E estão fazendo isso com short movida. Acho que o legal é explicar por que tá long em uma e short em outra, se o short é mais só para casar ou o long é mais para casar o short, enfim. O que dá pra falar desse localiza movida aí? Nesse caso, a gente, nesse preço de localiza, é a primeira vez que a gente fica animado com a tese do lado do long. A gente sempre foi, quando anunciou o deal, inclusive, a gente estava short na localiza. Só que a gente estava long numa posição muito maior em Unidas. O deal com Unidas. Ah, tá. O deal de Unidas com localiza. Que você falou, né? Que Unidas foi uma das É maiores. a maior atribuição da história do fundo. Uhum. E naquele paralelo de, como assim vocês têm Unidas? Vocês têm que ter localiza. Como assim vocês têm direcional? Vocês têm que ter MRV. Como assim vocês têm CIA? Vocês têm que ter Renner. A Unidas foi uma delas. Unidas na bolsa era o LK, né? Que era o Locamérica. Exatamente. Né? E quando juntou, eu pensei que ia ser Louca Louca o nome da empresa, mas piadinha ruim, foi mal. E a gente sempre achou a Localiza uma empresa cara, uma empresa muito boa, é uma empresa assim, que realmente do lado da parte da execução ou do histórico, realmente não tem o que falar. Ela está no rol ali de empresas espetaculares, né? De Ambev, Hydrogazil, VEG. Só que a gente sempre teve uma discordância de preço em relação a risco-retorno, né? O quanto que a empresa valia, o quanto que ela tinha realmente de fato de oportunidade de crescimento. Só que agora a Localiza caiu bastante. Acho que nesse ano só cai 20 ou 22. E se pegar também dos últimos... mesmo antes da virada do ano, ela já tinha começado a cair. E até se pegar, ela é uma dessas empresas espetaculares que a ação está parada faz 5 anos. Então ela deve... Eu não lembro exatamente de cabeça quantos carros ela tinha em 2019. Devia ter talvez 200 mil carros, não sei. 200 e poucos mil carros. Agora ela tem 500, 600. Pelo crescimento e pela compra da Unidas. E a ação está no mesmo preço. E a ação está no mesmo preço por conta de múltiplos fatores, né? O juro subiu muito além. Além de 2019, como a gente falou, a Selic era 4,5, agora chegou em 14, agora começou a cair. A curva longa também abriu bastante. A dinâmica competitiva ficou muito mais tight, né? Porque agora ela é muito grande, né? Por mais que ela tenha consolidado a liderança depois da compra da Unidas, ela já tem uma representatividade no mercado de aluguel muito relevante. Então a gente sempre teve essa discordância de valor, principalmente quando ela estava valendo tanto em termos de múltiplo, né? Ela chegou a valer 30, 40 vezes lucro, 15, 20 vezes EV/EBITDA. E agora nas nossas contas ela tem um múltiplo bem razoável. Nas nossas contas deve estar ali perto de 11, 12 vezes lucro. E quando a gente olha também, hoje ela tem um prêmio pequeno sobre a base de capital investido que ela tem, sobre a quantidade de carros que ela tem. Como ela compra carro com muito desconto, ela não fala quanto, ninguém sabe exatamente, mas a gente chuta ali na ordem de 25 a 30% de desconto. Esse é o preço que ela consegue vis-à-vis nós, réis mortais, quando a gente vai tentar comprar um carro novo. Hoje ela tem alocado, em base do quanto que esses carros custaram para ela, 50 bilhões de reais, mais ou menos. Então, se a gente atualiza isso para um valor, na média ali, quanto que essa frota vale pelo valor atualizado sem o desconto, talvez seja uma coisa de 57, né? Porque tem um carro que já depreciou, tem os carros novos que ela acabou de comprar, obviamente esses carros tem carros de 3 anos ali, então talvez seja uma coisa um pouco abaixo de 60 bilhões de reais do valor atualizado da frota que ele tem. Quando a gente contrasta isso, quanto que a empresa vale hoje, ela vale os 50 bi de valor de mercado, mais o que ela tem de dívida, que deve ser talvez uns 25, 30 bilhões. Esse spread, né, o quanto que vale a empresa, o valor da firma, que é a dívida mais o valor do acionista, versus o que ela tem de capital investido, é o menor valor em muitos anos. E o que isso o mercado está dizendo nesse preço? Ou você vai crescer muito pouco, ou você não tem capacidade de ter um retorno razoável nessa tua base de capital investido. E o preço de hoje ele indica isso. Aí se o short tiver certo, o short de localiza, alguém certamente tem, vai estar certo se isso se desenrolar ao longo do tempo. Se ela provar que ela não vai conseguir crescer, ou que ela não vai conseguir ter um nível histórico de rentabilidade que ela já conseguiu ter. E aí, por que a gente discorda um pouco nesse sentido? Se pegar nos últimos anos, a Localiza ela conseguiu imprimir 8% que a gente chama de spread, né? Um monte de palavra em inglês aqui. 8% de prêmio em relação ao custo de dívida que ela tem. Então, se ela tinha 10 bilhões de reais alocado em carro, ela gerava na média e tinha um custo de dívida de 10%. Isso custaria para ela 1 bilhão de reais de despesa financeira. Ela conseguia fazer 8 pontos acima disso. Então, conseguia fazer 18% de retorno sobre o capital investido, seria nesse caso 1,8 bilhão,
na operação dela como um todo. Tanto revendendo o carro quanto alugando. E esse spread nos últimos anos ele tem sido muito abaixo dessa média de 8. E por quê? Principalmente porque o preço do carro usado tem caído muito. Teve aquele absurdo na pandemia, né? Que o Maré foi um investimento muito melhor do que bolsa. O Maré usado subiu 50%. Maré tudo. Teve um monte de gente que pagou ganho de capital em venda de carro, que é um negócio meio bem esquisito. E não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, né? Que o carro usado subiu. Teve gargalo na indústria, chip, não sei o quê, fábrica parada. Isso acabou indo pro preço do carro novo. E, consequentemente, foi pro preço do carro usado. Ela ganhou uma boçalidade de dinheiro naquele capital investido que ela tinha, porque os carros usados subiram de preço. Só que ela passou a ter que continuar a operação dela. Vende o carro usado, compra um carro novo. E essa safra mais recente, ela começou a cair numa velocidade muito além do que as pessoas imaginavam, inclusive a própria Localiza, que em tese é o melhor estimador de preço de carro, mas ainda assim é uma variável super difícil de estimar. E o preço do usado tem caído na margem. As explicações são muitas. Subiu muito por causa da pandemia, então era natural, não tem muito porque o motivo, Maré a subir 80% em 2 anos. Então, se não tinha muito motivo, talvez ele comece a cair. Tem a questão dos chineses, né? O carro chinês ele vem mais barato, ele acaba impactando toda a cadeia. Tem o fato das montadoras terem ganho muito dinheiro na pandemia, por conta dessa restrição. Eles venderam menos, mas venderam com uma margem muito melhor. E readequando a cadeia de produção, isso naturalmente está voltando ao ambiente competitivo inicial. Vai dando desconto, ainda está ganhando dinheiro, vai dando desconto, ainda está ganhando dinheiro, para até voltar à situação que eles tinham em 2019. Então tem muitas hipóteses aqui o porquê do preço do carro estar caindo, mas ele está, e cai numa magnitude inclusive maior do que a Localiza estimava. Porque quando a Localiza compra um carro, ela vai estimar por quanto que ela consegue alugar. Ela tem 2 segmentos, de maneira super rudimentar, que ela tem mais. Ela tem um segmento de frota, que ela vai alugar para uma empresa. Então, fazer um contrato com a Ambev, com o BRF. E aí, nisso, a precificação do contrato em si, ela chega pro cara e fala, bom, se eu vou ficar 30 meses com esse carro aqui alugado nessa empresa, ele vai me custar tanto, eu paguei tanto no carro, e tem uma premissa muito importante, talvez a mais importante, é por quanto que eu vou vender esse carro daqui a 30 meses. Essa premissa, ela parte desse pressuposto que você vai ter alguma noção de quanto que esse carro vai desvalorizar ao longo do tempo. No caso da pandemia, no começo da pandemia, essa conta estava muito errado pro lado bom. Porque como os carros usados subiram, então esse cara teve o ganho por ter alugado os carros e mais o ganho porque o carro subiu de preço. E agora a gente está vendo o lado oposto, né, que ele precificou. Bom, eu vou alugar esse Onix aqui, eu paguei 80 mil, né, com desconto, eu vou alugar ele por X mil reais por mês, porque eu acho que eu vou revendê-lo daqui a 30 meses pelo preço de X. Aí tá chegando agora a ponta esse preço tá abaixo de X. E qual que é o jeito que ela tem para compensar isso? Ela sobe a tarifa. Só que ela só consegue subir dos carros novos. Dos carros mais antigos, ela vai ter que pagar essa conta por um tempo. Né? Até a safra inteira estar na ponta mais atualizada, com a precificação melhor. E se o preço do usado continua caindo numa magnitude maior do que ela imaginava, ela tá sempre meio correndo atrás do rabo. Né? Porque ela precifica que vai vender a tanto e aí vai ter que vender abaixo. Opa, não deu tanto dinheiro quanto ela imaginava. Vamos agora subir um pouco a tarifa. Cai um pouco mais. E ela tá... hoje, o preço da Localiza caiu bastante porque as pessoas não sabem onde é que isso vai parar. Talvez continue pior, o chinês vem com tudo, a precificação na ponta vai ser pior, então se tem um elétrico por 100 mil reais, 115 mil reais, lá o Dolphin, isso vai fazer com que o Compass caia, vai fazer com que o estoque dela também caia. Então, realmente, são preocupações super legítimas que a gente tem que monitorar da melhor maneira possível. Aí vem o lado, estendendo um pouco mais o horizonte, que por causa do long short é menos óbvio de estar. Né? Por isso que a gente tem um pedacinho que é short movido. Mas, se a gente pegar lá em 2000, a tarifa média, ela custava metade do salário mínimo. Hoje em dia, deve custar, sei lá, 70 reais, 80 reais, no salário mínimo de acima de mim, a gente está falando de 5, 6% do salário mínimo a tarifa. Isso só aconteceu por conta da Localiza. A Localiza que foi o grande vetor desse... Aumentou o mercado endereçável. Ela aumentou drasticamente o mercado endereçável. Por quê? Porque ela repassava para o cliente parte do benefício que ela ia obtendo ao longo da escala do negócio. Então eu comprava por 15% de desconto. Comecei a crescer, comecei a comprar por 18. Um pedacinho desses 18 eu vou dar para o meu cliente e a tarifa vai ser um pouco mais baixa. Eu vendia o meu usado por X. Aí consegui montar minha rede, consegui aumentar um pouco o preço da venda do meu usado.
Então, parte desse preço, vou beneficiar o cliente, vou dar tarifa. Por que ela faz isso? Para poder crescer. Porque se você consegue ainda ser rentável com um preço mais baixo, você tem mais gente que pode comprar o teu serviço. E foi fazendo isso ao longo do tempo, da mesma maneira que a Enterprise fez isso nos Estados Unidos. Hoje a Enterprise é a única empresa rentável, basicamente. E a Hertz estava em dificuldade, a Avis também tem dificuldade, e a Enterprise é de capital fechado, e pôde, em muitos momentos, se dar o luxo de falar assim, eu vou ficar 3, 4 anos sem dar lucro, porque eu acho que essa é a melhor decisão de longo prazo. E a Localiza, por muitos anos, não chegou a não dar lucro, mas ela não dava moleza para nenhum concorrente. Porque ela sabia que se, comprei com desconto maior, vendi o meu usado com um preço melhor, consegui emitir uma dívida no preço mais baixo. Se eu ficar com esse dinheiro para mim, vai vir um concorrente e falar assim, eu estou disposto a ganhar um pouco menos de dinheiro e vou crescer no quintal da Localiza. Então ela, de maneira muito inteligente, foi repassando isso. Só que sempre que você repassa, caiu um pouco o preço do aluguel proporcional à renda, mais gente para alugar. Mais gente para alugar, e ela está nessa há mais de 20 anos, né? Crescendo desse jeito. A empresa é muito mais antiga do que isso. E eu lembro de, na época da fusão, ter perguntado tanto para a Unidas quanto para a Localiza, cheguei para eles e falei assim, para você quer que o preço de carro suba ou caia? O que é melhor para o teu negócio? Aí o Porto da Unidas falou assim, eu quero que suba. Bom, eu estou sentado aqui em 6 bilhões de reais de carro, eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer, se vem mudança regulatória, se é eleição, se é o juro, e eu prefiro que eu estar sentado num negócio que valorize do que um negócio que desvalorize. É um negócio super legítimo, de se pensar. Aí quando eu conversei com o pessoal do Localiza, eles falaram assim, a gente gosta que o preço caia. Obviamente não desabe, né, como desabou lá quando a mudança de IPI de 2011, 2012, mas que um preço que vai ficando mais affordable, ao longo do tempo, para eles é melhor porque eles estão aumentando o mercado endereçável. Porque eles se colocaram na posição de, eu sou um eterno comprador de carro. Eu sempre vou precisar, então por mais que eu venda o carro, agora no preço num preço mais caro, eu vou ter que repor esse estoque de carro num preço ainda mais alto se o preço ficar subindo. Então, para eles, o melhor cenário é que o preço vá caindo de maneira devagar, que eles consigam reprecificar os contratos, mas que eles também consigam aumentar o mercado endereçável. Né? Porque hoje o Uber só é viável no aluguel, o aluguel mensal, porque a Localiza, ao longo dos anos, foi repassando isso para o cliente dela. Então, hoje o mercado tem essa percepção que ela ou não vai crescer, ou nunca mais vai ser rentável. Só que como ele é o cara mais rentável, na verdade ele é um dos únicos caras rentáveis do mercado, ele tem meio que o preço na mão. Então hoje é só olhar o balanço da Movida e da Unidas, que ainda tem balanço publicado. São balanços muito difíceis. Perto do endividamento limite, um pouco antes de estourar a Covenant, sempre trabalhando ali porque se a Localiza está enfrentando esses problemas, todo o setor está. A Movida também e a Unidas também. Só que a Localiza tem a questão da precificação na mão. Ela não pode sair de maneira meio maluca, bota 50% de alta na tarifa, mas ela consegue aos poucos recompondo isso, porque ela é a líder e porque todo mundo fica seguindo. Como ela está presente em todos os aeroportos, como ela tem essa questão de ser a mais eficiente, ela consegue dar mais preço e ainda assim ter algum tipo de rentabilidade, fica todo mundo esperando, ó. Então você fala com o pessoal da Movida assim, pô, quando Localiza aumenta o preço, todo mundo estoura champanhe aqui, porque daí eles conseguem seguir. Porque não tem. É um mercado quase de competição perfeita. E até por isso que o CAD deixou passar. Porque realmente a gente pode abrir uma locadora aqui. Né? Se por qualquer motivo a Localiza tem se utilizado uma posição de monopólio, que ela não tem. Mas ela vai lá em Congonhas e coloca assim: R$500 a tarifa do. Sei lá qual que é o carro mais simples, do Mob. A gente vai lá, compra, Mitsubishi de Mob, vai lá em Congonhas com a plaquinha, monta o aplicativo, manda anúncio e fala assim: ó, aluguel do Mob por R$450. 400, 350. Alguma coisa seja rentável. Então, dos pareceres do CAD que ele permitiu a fusão dos dois maiores era por conta disso. Existem 14 mil locadoras no Brasil, e é um negócio que, acho que tirando para a empresa, né, que de fato você tem que ter um balanço maior, não é qualquer um que consegue emprestar para a Ambev e prestar serviço num aluguel de 500 carros, 1.000 carros, o aluguel, né, do aeroporto, etc., ele tem quase que um caráter de competição perfeita. Então, ela provavelmente, ao longo do tempo, vai começar a recompor essa tarifa para tentar fazer frente a essa queda do novo, que obviamente está batendo no usado. E ela tem tomado esse hit, né, na rentabilidade do negócio dela. Por isso que esse excesso de retorno sobre o capital ele tem sido mais baixo, mas a gente acha que ela tem total capacidade de colocar esse negócio no lugar ao longo do tempo. Né? Então hoje a gente, diferentemente dos outros momentos que a gente enxergava a Localiza, quando ela estava valendo 80 bilhões de reais, sei lá, qual que foi a máxima dela, a gente não conseguia imaginar uma, uma rentabilidade, um crescimento muito grande, dado que ela já é enorme.
E no nível de rentabilidade ainda acima do que era o histórico. Para o investimento a 80 bilhões de reais fazer sentido. Agora nos 50, 49, eu acho que deve estar hoje, bilhões de reais, é bem razoável agora. É essa equação de risco-retorno. De eventualmente coloca um pouco a tarifa no lugar e não necessariamente ela precisa crescer loucamente como ela precisaria quando ela estava negociando a 30, 35 vezes lucro, nesses 10, 11 que ela está agora, pelo menos nas nossas contas. Então é por isso que a gente fica mais animado. É uma das principais posições do nosso FIA, tanto que no nosso long short ele é um long short pequeno de Localiza com Movida. Né? Porque a Movida está sujeita aos mesmos riscos. Se o risco do usado continuar pior, para a Movida ainda é uma conta muito maior. Né? Porque uma coisa que acabou ficando muito discrepante no valor das duas, hoje a Localiza lucra por ano o que a Movida vale. Então, se por qualquer motivo a Localiza fala assim, ó, eu vou aguentar mais 6 meses de tarifa baixa, a Movida vai ter um problema. Ela vai ter que, provavelmente, diminuir frota. Porque todo usado que ela vende hoje, ela vende usado por 70 mil reais, tem que comprar um novo de 120. Ela precisa do funding desses 50. Parte do funding pode vir da operação, mas parte do funding talvez venha de dívida. Só que ela está muito perto do limite do endividamento. Então hoje ela tem um gargalo super relevante para conseguir crescer. Ela não consegue, ela só consegue crescer se o preço da tarifa subir, aí isso vai aumentar o tamanho da rentabilidade do resultado operacional dela e isso permite que ela tome uma dívida maior. Então esse short acaba sendo movida no long short, acaba sendo com essa ideia de se eventualmente o mercado não normalizar num prazo que seja razoável, a ação da Localiza vai cair, mas da Movida vai cair bem mais. Uhum. E aí mesmo dentro do long short, a posição de Localiza ela é maior do que o nosso short em Movida. Justamente porque se o mercado melhora, a ação da Movida provavelmente vai subir muito mais. E é por isso que dentro do long short a nossa posição de Localiza ela é maior do que o nosso short em Movida. O nosso short em Movida é bem menor, já foi maior, hoje ele é bem menor.